Seja muito bem-vindo ao canal Atlas do Conhecimento. Nesse canal traremos para você muitos conteúdos super interessantes sobre os países e continentes e exploraremos os lugares mais longínquos do planeta. E no vídeo de hoje navegaremos para o Canadá, um dos países mais lindos e fascinantes do mundo. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e ativar o sininho de notificações. Assim você ajuda o canal a crescer e continuarmos navegando por outros lugares do nosso planeta. E agora vamos ao vídeo. A história do Canadá remonta a milhares de anos, com os povos indígenas sendo os primeiros habitantes da região. Antes da chegada dos europeus, várias culturas indígenas floresceram no território que agora é conhecido como o Canadá. Grupos como os Inuites no norte, os Iroqueses no leste e os povos das primeiras nações na região das planícies cultivavam alimentos, estabeleciam sociedades complexas e desenvolviam relações comerciais entre si. Esses povos tinham suas próprias línguas, crenças espirituais e sistemas políticos. Os exploradores europeus, incluindo John Cabot e Jacques Cartier, chegaram à costa do Canadá no final do século XV e início do século XVI. Os primeiros assentamentos permanentes foram estabelecidos pelos franceses, como a colônia de Nova França. Fundada em 1608 por Samuel de Champlain, que se tornou Quebec. Os britânicos também estabeleceram colônias, principalmente ao longo da costa leste, e houve uma disputa entre as duas potências europeias pelo controle da região. Após guerras entre britânicos e franceses na América do Norte, o Tratado de Paris de 1763 transferiu a maior parte das colônias francesas para o domínio britânico. Os britânicos dividiram suas novas terras em duas colônias, o Canadá Superior, atual Ontário, e o Canadá Inferior, atual Quebec. Em 1791, o Ato Constitucional criou o Canadá Unido, que uniu as duas colônias sob um governo. Em 1867, 4 províncias britânicas, sendo essas Ontário, Quebec, New Brunswick e Nova Escócia, se uniram para formar a Confederação do Canadá, com a promulgação da Lei de Constituição do Canadá. A Confederação foi seguida por uma série de expansões territoriais. Manitoba entrou para a Confederação em 1870, seguida pela Colômbia Britânica em 1871 e pela Ilha do Príncipe Eduardo em 1873. Ao longo do processo de colonização e expansão do Canadá, foram estabelecidos tratados com povos indígenas para definir relações e direitos territoriais. No entanto, muitos desses tratados foram controversos e levaram a injustiças históricas e desafios contínuos na relação entre o governo e as comunidades indígenas. Durante o final do século XIX e início do século XX, o Canadá passou por um rápido crescimento econômico e desenvolvimento nacional. O país expandiu sua presença no cenário internacional e participou das duas guerras mundiais. O país desempenhou um papel significativo nas duas guerras mundiais, contribuindo com soldados, recursos e esforços de guerra. Esses conflitos tiveram um impacto profundo no país, ajudando a moldar sua identidade nacional e resultando em sacrifícios significativos. Após a Segunda Guerra Mundial, o Canadá experimentou um crescimento econômico notável e um período de desenvolvimento social e político. O país se tornou um importante player global e membro ativo das Nações Unidas e da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a famosa OTAN. Nas últimas décadas, o Canadá tem buscado fortalecer seu compromisso com o multiculturalismo, reconhecendo e celebrando a diversidade de suas populações. Além disso, houve um esforço contínuo para reconhecer os direitos e a soberania dos povos indígenas, buscando reconciliação e justiça. Agora que conheceram um pouco da história do Canadá, temos algumas curiosidades que separamos para você, mas antes de continuarmos, gostaria de pedir que curta e se inscreva no canal. É de graça e você vai estar ajudando muito o canal a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Agora vamos para as curiosidades sobre esse país cheio de riquezas históricas. O Canadá é um país localizado na América do Norte. Ele se estende desde o Oceano Atlântico, a leste, até o Oceano Pacífico, a oeste, e ao norte até o Oceano Ártico. O Canadá faz fronteira terrestre com os Estados Unidos a sul e é o segundo maior país do mundo em área geográfica, depois da Rússia. Sua capital é Ottawa, e o país conta com uma população de aproximadamente 38 milhões de habitantes. O Canadá é o segundo maior país do mundo em área, superado apenas pela Rússia.
Sua extensão territorial é de aproximadamente 9,98 milhões de quilômetros quadrados. Sua grande área territorial contribui para a diversidade geográfica do país, com vastas florestas, montanhas, pradarias, lagos e uma extensa costa. O Canadá possui duas línguas oficiais, o inglês e francês. Isso significa que o governo federal do Canadá é obrigado a conduzir seus negócios em ambas as línguas. Essa política reflete a herança histórica e cultural do país, onde tanto o inglês quanto o francês têm uma importância significativa. A maioria das províncias e territórios do Canadá adota o inglês como a língua dominante, enquanto o francês é mais predominante na província de Quebec. No entanto, ambas as línguas são faladas e reconhecidas em todo o país. Queda d'água icônica. As Cataratas do Niágara, localizadas na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, são uma das atrações mais famosas do país. Elas atraem milhões de visitantes todos os anos. As cataratas são conhecidas por sua beleza cênica e atraem milhões de turistas todos os anos. O espetáculo das águas caindo em alta velocidade e a formação de uma névoa constante são impressionantes. Além disso, há várias atividades e atrações disponíveis na região, como passeios de barco, trilhas, observatórios, jardins e cassinos. O Canadá é famoso por seus inúmeros e belos lagos e é lar de uma grande quantidade de água doce. Estima-se que existam mais de 2 milhões de lagos em todo o país, variando em tamanho e profundidade. Além dos lagos de água doce, o Canadá também possui belas paisagens de lagos nas montanhas, como os lagos de Alberta, como o Lago Louise e o Lago Moraine nas Montanhas Rochosas. A nação canadense possui um sistema de saúde universal conhecido como Medicare. O Medicare canadense é um sistema de seguro de saúde público que oferece acesso a cuidados médicos essenciais e hospitalares para todos os cidadãos canadenses e residentes permanentes. Sob o sistema de Medicare, os serviços médicos necessários são fornecidos de forma gratuita ou a um custo muito baixo para os pacientes. Isso inclui consultas médicas, exames, cirurgias, internações hospitalares, serviços de emergência e alguns medicamentos prescritos. O hóquei no gelo é considerado o esporte mais popular no Canadá e tem uma grande base de fãs em todo o país. O Canadá é conhecido como um dos principais países do mundo no hóquei no gelo. E o esporte é parte integrante da identidade esportiva e cultural canadense. Além do hóquei no gelo, o Canadá também tem paixão por outros esportes, sendo esses o futebol, o beisebol que é popular por lá. O basquete também ganhou popularidade significativa, o lacrosse, esporte considerado o esporte nacional de verão do país. Em New Brunswick, tanto o inglês quanto o francês são línguas oficiais reconhecidas pela legislação provincial. O governo, os serviços públicos e o sistema de educação são oferecidos em ambas as línguas, refletindo a natureza bilíngue da província. Em uma pesquisa global, os canadenses foram considerados os mais otimistas em relação às mudanças climáticas, com 80% da população acreditando que as ações individuais podem fazer a diferença para o meio ambiente. Em uma pesquisa global, os canadenses foram considerados os mais otimistas em relação às mudanças climáticas, com 80% da população acreditando que as ações individuais podem fazer a diferença para o meio ambiente. Aumentar o uso de energia renovável e promover a sustentabilidade. Vancouver é uma cidade localizada na costa oeste do Canadá, na província da Colômbia Britânica. É a terceira maior cidade do país, depois de Toronto e Montreal, e é conhecida por sua beleza natural impressionante, qualidade de vida elevada e diversidade cultural. A cidade de Vancouver é cercada por montanhas, incluindo a famosa Cordilheira Costeira, e tem uma costa deslumbrante ao longo do Oceano Pacífico. O Canadá é o lar de muitos artistas, atores e músicos renomados. Alguns dos mais conhecidos da música são Justin Bieber, Celine Dion, Avril Lavigne, Bryan Adams, Drake, além de outros. Já no campo de atores, o país é bem representado com personalidades como Ryan Reynolds, Jim Carrey, Keanu Reeves, Sandra Oh, Raquel MC Adams. O Canadá realmente mostra que tem uma rica cena artística e cultural, que contribuiu com muitos talentos para a indústria do entretenimento global.
O clima no Canadá varia significativamente de região para região devido à sua vasta extensão territorial. O país abrange várias zonas climáticas, desde o clima ártico no extremo norte até o clima temperado na região sul. No geral, o Canadá experimenta 4 estações distintas: primavera, verão, outono e inverno. No entanto, a duração e a intensidade dessas estações podem variar amplamente. O Canadá é uma monarquia constitucional e uma democracia parlamentar. Isso significa que o país tem um sistema político em que o poder é compartilhado entre o chefe de Estado e o chefe de governo. Onde o chefe de Estado do Canadá é o monarca britânico, ou seja, o rei do Reino Unido, e o chefe de governo é o primeiro-ministro, onde é escolhido por meio de um processo político que ocorre após as eleições gerais. Devido à vasta extensão do Canadá e à sua diversidade geográfica, as temperaturas médias variam amplamente em todo o país. As temperaturas médias anuais podem variar de -30 a -10 graus Celsius, dependendo da localização específica. Nas regiões do norte, como os territórios do noroeste e Nunavut, o clima é frio durante a maior parte do ano. Os invernos são longos e rigorosos, com temperaturas abaixo de zero. Os verões são curtos e frescos, com temperaturas médias em torno de 10 a 20 graus Celsius. O Canadá é um país federal, o que significa que o poder é dividido entre o governo federal e as províncias e territórios. O governo federal é responsável por questões como defesa, comércio internacional e política externa. Enquanto as províncias têm autoridade sobre áreas como saúde, educação e transporte. O sistema federal permite certa autonomia e governança local nas diferentes regiões do país. A bandeira do Canadá, também conhecida como a folha de bordo ou Maple Leaf, é composta por um fundo vermelho com uma folha de bordo vermelha estilizada no centro. A bandeira foi adotada oficialmente em 15 de fevereiro de 1965. A bandeira do Canadá é um símbolo nacional importante e representa a identidade do país como um todo. Ela é amplamente utilizada em todas as esferas da vida canadense. Desde prédios governamentais até eventos esportivos e celebrações cívicas. A folha de bordo vermelha se tornou um símbolo emblemático do Canadá e é reconhecida mundialmente como um símbolo nacional do país. A árvore predominante no Canadá é o abeto balsâmico, também conhecido como o bálsamo do Canadá ou bálsamo do leste. Essa espécie de árvore é comumente encontrada nas florestas boreais e nas regiões do leste do Canadá. O abeto balsâmico é uma conífera que pode atingir alturas de até 20 a 30 metros e possui agulhas verdes brilhantes e cones cilíndricos. Além do abeto balsâmico, outras árvores comuns no Canadá incluem o pinheiro, o abeto, o cedro, o abeto Douglas, o bétulo e o carvalho, dependendo da região específica. No Canadá, as divisões administrativas são chamadas de províncias e territórios. O país é composto por 10 províncias e 3 territórios. Sendo estes o Alberta, Colômbia Britânica, Ilha do Príncipe Eduardo, Manitoba, Nova Brunswick, Nova Escócia, Ontário, Quebec, Saskatchewan, Terra Nova e Labrador, e os territórios são os territórios do Noroeste, Nunavut, Yukon. As regiões mais habitadas do Canadá são geralmente as áreas urbanas e metropolitanas, como a região metropolitana de Toronto localizada na província de Ontário, a região metropolitana de Montreal, a região metropolitana de Vancouver, a região do Golden Horseshoe, e a região metropolitana de Calgary localizada na província de Alberta. As regiões do norte do Canadá, como o Ártico e partes dos territórios do Noroeste Nunavut, são conhecidas por terem uma densidade populacional muito baixa em comparação com as áreas mais ao sul do país. De fato, essas regiões têm uma população relativamente pequena e são caracterizadas por vastas extensões de terra desabitadas. Existem várias comunidades indígenas e assentamentos no norte do Canadá, onde as pessoas vivem de acordo com suas tradições e estilos de vida tradicionais. Essas comunidades indígenas têm uma rica história e cultura, e muitas vezes estão localizadas em áreas remotas e de difícil acesso. Essas comunidades incluem os povos inuites, que habitam principalmente as regiões do Ártico canadense, e também os povos das Primeiras Nações, que incluem várias nações indígenas distintas.
Essas comunidades são muitas vezes estão localizadas perto de áreas ricas em recursos naturais, como rios, lagos e áreas de caça. No norte do Canadá, também ocorrem atividades econômicas importantes, incluindo mineração, exploração de petróleo e gás, turismo e pesquisa científica. Essas atividades desempenham um papel significativo na economia da região e têm impactos tanto nas comunidades locais quanto no país como um todo. Lá são encontrados recursos minerais, como ouro, diamantes, cobre, zinco, níquel e urânio. Quanto ao petróleo, a região do norte possui reservas significativas de petróleo e gás natural, tanto em terra quanto no mar. Empresas exploram esses recursos através da perfuração de poços e extração. O Canadá é um país conhecido por suas paisagens espetaculares e diversidade natural, o que o torna um destino popular para o turismo. Algumas das atrações turísticas mais famosas do Canadá são o Parque Nacional de Banff, localizado nas Montanhas Rochosas em Alberta. A cidade de Quebec, que é conhecida por sua rica história e arquitetura encantadora. O Parque Nacional Jasper, outra joia das Montanhas Rochosas. Além desses destinos, o Canadá também oferece outras atrações turísticas, como a cidade de Toronto, com sua icônica Torre CN. O Canadá possui um grande número de ilhas, com uma vasta costa ao longo do Oceano Atlântico, Oceano Pacífico e do Mar de Beaufort. Embora seja difícil fornecer um número exato de ilhas no Canadá, estima-se que haja mais de 30.000 ilhas no país. O Canadá é conhecido por sua rica vida selvagem e abriga uma variedade de animais fascinantes. Alguns dos mais famosos são o alce, que é um ícone da vida selvagem canadense, urso pardo e urso negro, o lobo cinzento, castores, baleias nos litorais, lince canadense e o alce americano. Os ursos são amplamente considerados símbolos do Canadá. Embora não sejam oficialmente designados como símbolos nacionais, eles desempenham um papel significativo na cultura e identidade canadense. Os ursos, especialmente o urso pardo e o urso negro, são frequentemente associados ao Canadá devido à sua presença na natureza e à sua importância na vida selvagem do país. O Canadá é um dos melhores lugares do mundo para observar a aurora boreal, também conhecida como raios-luzes do norte. A aurora boreal é um fenômeno natural deslumbrante que ocorre principalmente nas regiões próximas aos polos magnéticos da Terra. No Canadá, as melhores áreas para ver a aurora boreal são as regiões do norte, como os territórios do Noroeste, Yukon, Nunavut e partes de Alberta e Colômbia Britânica. Essas regiões oferecem céus escuros e uma localização geográfica favorável para a ocorrência das luzes. A nação é lar de várias espécies de baleias. Devido à sua vasta costa e rica vida marinha, o país oferece excelentes oportunidades para a observação de baleias. Algumas das espécies de baleias encontradas nas águas canadenses são as baleias jubarte, as grandiosas baleias azuis, as baleias belugas, baleias francas e também as orcas. O país possui uma abundância de espécies de baleias devido à sua localização geográfica e às características de suas águas. Outros motivos são a migração e reprodução, a alimentação abundante, que são ricas em nutrientes devido a processos naturais, além de sua imensa costa marítima. O Canadá possui programas de imigração e vistos que permitem que pessoas qualificadas e suas famílias se estabeleçam no país. Esses programas estão focados em atrair imigrantes com habilidades e experiências específicas que possam contribuir para a economia e a sociedade do Canadá. Além disso, o governo canadense oferece diversos programas de apoio e integração para os imigrantes recém-chegados, como orientação de emprego, serviços de idioma, programas de educação e assistência financeira para ajudar na transição e estabelecimento no país. Esses programas visam facilitar a adaptação dos imigrantes e ajudá-los a se tornarem membros bem-sucedidos da comunidade canadense. O Canadá é um destino popular para os brasileiros. Muitos brasileiros escolhem o Canadá como seu destino de estudo, trabalho ou turismo devido a uma variedade de razões. Algumas das razões pelas quais o Canadá é atraente para os brasileiros incluem sua qualidade de vida, sua diversidade cultural, oportunidades de estudos e trabalho, bem como por suas belas paisagens naturais.
O país é amplamente reconhecido por oferecer uma alta qualidade de vida aos seus residentes. Lá possui um sistema de saúde público impecável, seu sistema educacional é altamente considerado em todo o mundo, oferecendo uma ampla gama de instituições de ensino, desde escolas primárias e secundárias até universidades e faculdades. Oportunidades de trabalho e prosperidade econômica, bem como ambiente natural e qualidade de vida ao ar livre. O Canadá é considerado um país altamente seguro, com baixas taxas de criminalidade e um sistema de justiça eficiente. A estabilidade política e social do país também contribui para uma sensação de segurança e tranquilidade para os residentes. As Forças Armadas Canadenses são compostas por três componentes principais: o Exército, a Marinha Real Canadense e a Força Aérea Real Canadense. Essas três forças trabalham em conjunto para garantir a segurança e a defesa do Canadá. O Exército Canadense é responsável pelas operações terrestres e é composto por soldados em tempo integral e membros da reserva, além de unidades especializadas em áreas como infantaria, artilharia, engenharia e logística. A Marinha Real Canadense é responsável pelas operações navais e marítimas do país. Ela é composta por navios de guerra, submarinos, embarcações auxiliares e aeronaves de asa fixa e rotativa. E por fim, a Força Aérea Real Canadense é responsável pelas operações aéreas do país. Ela possui uma variedade de aeronaves de combate, transporte, vigilância e resgate, além de sistemas de defesa aérea. O Canadá é conhecido por ser um país extremamente multicultural, com uma população diversa que abraça várias culturas, tradições e idiomas. O governo canadense promove ativamente o multiculturalismo e valoriza a inclusão e a diversidade. O xarope de bordo, também conhecido como maple syrup, é um dos produtos emblemáticos do Canadá. O país é o maior produtor mundial de xarope de bordo e é famoso por sua alta qualidade. O xarope de bordo é frequentemente usado como cobertura para panquecas e waffles. O governo canadense possui e gerencia extensas áreas de terras públicas, incluindo parques nacionais, reservas indígenas, terras de coroa e terras administradas por agências governamentais. Essas áreas públicas são protegidas e preservadas para fins ambientais, recreativos, culturais e de conservação. O Canadá é conhecido por suas significativas contribuições para a exploração espacial, especialmente por meio do braço robótico chamado Canadarm. O Canadarm é um sistema de manipulação remota usado em várias missões da NASA. Ele foi projetado para realizar tarefas de montagem, manutenção e operações científicas no espaço. O braço era extremamente versátil e podia ser controlado por astronautas a bordo do ônibus espacial ou operado de forma autônoma. A diversidade cultural do Canadá contribui para uma rica cena gastronômica, onde é possível encontrar uma grande variedade de opções alimentares, desde pratos tradicionais até culinária internacional. A cozinha do Canadá é uma mistura de tradições indígenas, britânicas, francesas e outras culturas que migraram para o país ao longo dos anos. O Canadá é um país notável, conhecido por sua beleza natural deslumbrante, diversidade cultural, qualidade de vida elevada e comprometimento com os direitos humanos. Com vastas áreas de paisagens intocadas, como montanhas majestosas, lagos deslumbrantes e florestas exuberantes, sendo um paraíso para os amantes da natureza. Espero que tenha gostado de conhecer esse país tão fascinante. Com isso ficamos por aqui, até a próxima.